Bom dia, pessoal. Aí do terceiro ano nós temos aqui, falamos de frase, oração, período, né? Nós dissemos que frase é o enunciado que tem que ter sentido completo, pode ser somente uma palavra, mais de uma palavra, pode ter a presença de verbo ou não. Falamos que oração é o enunciado que se organiza em torno do verbo ou locução. Para que seja oração, basta que tenha a presença de verbo, pode ter sentido completo ou não, tá? Nós falamos também que a frase, ela não necessariamente tem que se bipartir em sujeito e predicado. Já a oração, ela normalmente se biparte em sujeito e predicado. Se ela não tiver sujeito, ao menos tem o predicado. Então, daí falarmos em termos essenciais da oração, tá certo? E quais são esses termos essenciais? São justamente o sujeito e o predicado. Professor, mas você falou que tem oração que tem apenas o predicado. Sim, na verdade existem orações sem sujeito, ou o sujeito é chamado também de inexistente, mas o predicado sempre irá existir, tá certo? Portanto, a gente poderia até arriscar em dizer que na verdade o termo essencialíssimo da oração é predicado, porque ele não vai faltar. Então, vamos começar estudando os termos nessa parte de sintaxe, os termos da oração. Aqui por enquanto nós vamos estudar o período simples, tá certo? Então, nós vamos ter os termos essenciais, que é o sujeito predicado, nós vamos ter os termos integrantes, que são os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, e predicado, aliás, complemento nominal e agente da passiva, e os termos acessórios, né, que são os adjuntos, adnominal, adjunto adverbial, aposto e o vocativo, que é um termo de caráter independente, certo? Então, vamos aqui. Vocês ainda devem lembrar do que a tia falou para você lá, o que era sujeito, né? Ela disse que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, é um ser sobre o qual se diz algo, não é isso? Então, é o ser que pratica a ação, é o ser que sofre a ação, mas vamos fazer algumas ressalvas. Nós podemos dizer que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Bacana, tá? Perfeito. Se eu disser que o sujeito é o ser que pratica a ação, também não está errado, mas porém não satisfaz todo o conceito, porque o sujeito pode praticar, pode sofrer e pode praticar e sofrer a ação ao mesmo tempo. Por isso nós vamos ter sujeito ativo quando ele pratica a ação, nós temos sujeito passivo quando ele sofre a ação, e nós temos o sujeito reflexivo quando ele pratica e sofre a ação, tá certo? Então, se eu disser somente o sujeito pratica ou o sujeito sofre a ação, então nesse caso eu estou contemplando apenas algum aspecto do sujeito, tá certo? Então não está errado, porém não satisfaz toda o arcabouço aí do que seria sujeito, tá? Então, o sujeito, ele tem algumas características. Primeiro, ele responde às perguntas o que ou quem, isso feitas antes do verbo, tá? Porque se eu fizer essas perguntas, o que ou quem, depois do verbo, eu vou identificar não o sujeito, e sim o complemento verbal, tá certo? O complemento do verbo, que é o objeto direto principalmente, tá? Porque nos termos integrantes da oração, nos complementos, o único que pode se confundir com o sujeito é o objeto direto. Por quê? Porque o objeto indireto, ele vem introduzido por preposição, e o sujeito, ele não pode vir introduzido por preposição. Então, o termo que vier introduzido por preposição, você já sabe que ele não será sujeito, tá? Então, testando aqui, por exemplo, se eu disser, o povo está revoltado. Quem está revoltado?
revoltado? O povo, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o sujeito, né? Quando eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo, eu vou identificar o sujeito da oração, tá? Chegaram os ciganos. Quem chegou? Os ciganos, tá certo? Então, nesse caso, os ciganos serão o sujeito. Agora, essa pergunta, o que ou quem, tem alguém que fala o seguinte: é o que para coisa e quem para pessoa. Indistintamente, eu posso fazer a pergunta o que ou quem antes do verbo, que eu vou identificar sempre o sujeito. Cuidado, se eu fizer depois do verbo, eu vou identificar o objeto direto. Essa confusão, ela se dá principalmente quando o sujeito vem deslocado na frase, tá certo? No meio ou no final dela. Inclusive, uma das características do sujeito, primeiro, é manter a relação de concordância com o verbo. Se eu tenho sujeito no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se eu tenho sujeito no plural, por exemplo, primeira pessoa do plural, o verbo também tem que estar na primeira pessoa do plural. Por exemplo, se eu disser eu cheguei cedo, nós chegamos cedo. Então, esse aí é um dos mecanismos da concordância. O sujeito concorda em número e pessoa com o verbo, tá? A outra característica do sujeito, anteposição verbal. Normalmente o sujeito vem antes do verbo, tá certo? É claro, isso aqui ocorre quando eu tenho sujeito, verbo e complemento, certo? Isso aqui é uma frase na ordem direta. Quando eu tenho uma frase na ordem direta, eu tenho essa estrutura: sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, se eu disser Maria comprou um vestido, tá certo? Então, quando eu digo Maria comprou um vestido, quem comprou? Maria, né? Sujeito. Comprou é verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. Comprou o quê? Um vestido. Aqui vai ser o complemento do verbo comprar. Comprou o quê? Um vestido. Então, objeto direto. Sujeito, verbo e complemento. Isso aí é uma frase na ordem direta. Nesse caso aqui, chegaram os ciganos. Eu tenho verbo, né? E sujeito, tá? Então nós temos uma frase na ordem direta ou ordem inversa. Cuidado com isso aí. Qualquer classe de palavra pode funcionar como núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante na constituição dele. Por exemplo aqui, o povo está revoltado. Quem está revoltado? O povo. Qual é a palavra mais importante na constituição desse sujeito? Povo, tá certo? É aquela parte que mantém íntima relação com o verbo, tá certo? Por exemplo, se eu disser as casas antigas ruíram, né? Quando eu digo as casas antigas ruíram, né? Então nesse caso aqui eu tenho sujeito e verbo. O que ruiu? As casas, não é isso? As casas antigas. Qual o elemento mais importante aqui em as casas antigas? Casas é a parte que mantém íntima relação com o verbo. O que é melhor dizer? As ruíram, antigas ruíram ou casas ruíram? Casas ruíram. Então isso aqui vai ser o núcleo do sujeito. Então qualquer classe de palavras ou até mesmo uma oração pode funcionar como sujeito. Quando temos uma oração, nós vamos ver para frente, nós temos um sujeito oracional. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, funcionarão normalmente como sujeito, tá? Porque esses pronomes pessoais do caso reto, eles só podem funcionar em duas funções:
sujeito e predicativo, tá certo? Eles não podem funcionar como complemento verbal. Por exemplo, se eu disser o seguinte: tu saíste cedo. Né? Quando eu digo tu saíste cedo, quem saiu? Tu será o sujeito, tá? Agora, se eu disser eu sou o professor, né? Então nesse caso o eu também será sujeito. Agora, se eu disser o professor sou eu, né? Então nesse caso professor é sujeito. Quem é o professor? Né? Quem sou eu? O professor, não é isso? Então o caso aqui, sujeito é o professor, aqui é o verbo de ligação e aqui eu tenho o pronome pessoal do caso reto, não é isso? Então, se eu tenho aqui um pronome pessoal do caso reto, que é eu, e está após o verbo de ligação, então ele deixou de ser sujeito e passou a ser o quê? Predicativo do sujeito, que é professor, tá certo? Outra coisa, os pronomes oblíquos átomos, me, ti, si, nos, vos, não podem funcionar como sujeito da oração, tá certo? A função deles é de complemento verbal, objeto direto ou objeto indireto, tá? Cuidado com isso aí. Outra coisa, o sujeito não se separa do predicado por vírgula, tá certo? Porque é o maior crime que se comete contra a língua portuguesa, separar o sujeito do seu predicado por vírgula, assim como o verbo de seus complementos, tá certo? Então o termo que vier isolado por vírgula, eles pode ser qualquer outra coisa, menos sujeito. Esse caso aqui, quando eu digo rapaz, toma a cerveja, tá? Rapaz aqui pode ser qualquer outra coisa, menos sujeito. Por quê? Porque ele está isolado por vírgula, tá certo? Cuidado com isso aí. Então, o sujeito, nós já vimos que ele pode aparecer no início, no final, no meio da frase. Por exemplo, não se fazem automóveis como antigamente. O que não se faz como antigamente? Automóveis, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho o sujeito, tá certo? Sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Ele está aqui no meio da frase, tá? O sujeito também pode estar só subentendido na frase, tá? Chegamos cedo. Quem chegou? Nós, né? Nós, eu subentendo aqui pela terminação do verbo, tá certo? Que é nós, indica primeira pessoa. Então, vamos lá. De posse da informação que nós passamos agora há pouco, de núcleo do sujeito, ela é importante justamente por quê? Porque a partir dessa noção de núcleo, eu posso classificar sujeito simples e posso classificar sujeito composto. Isso aqui nós temos algumas modalidades de sujeito, tá certo? Então a primeira delas, sujeito simples, possui apenas um núcleo. Então, tu chegaste cedo. Quem chegou cedo? Tu aqui é pronome pessoal do caso reto, então será sujeito. Pedro chegou cedo. Quem chegou cedo? Pedro, né? Então, nesse caso aqui, quem é o núcleo? Pedro, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter um sujeito simples. Chegaram as encomendas. Quem chegou? As encomendas, tá certo? Então, nesse caso aqui, se eu estou na dúvida, é só colocar, quando eu tiver um sujeito que venha no meio ou no final da frase, se eu estou na dúvida em descobrir se é sujeito ou objeto direto, eu coloco esse termo para a ordem direta. Aí eu vou observar o mecanismo da concordância. Se ele concordar obrigatoriamente com o sujeito, tá, com o verbo, melhor dizendo, será sujeito, porque o objeto direto não tem, objeto direto e objeto indireto não tem obrigação de concordar com o verbo, tá certo? Somente o sujeito e o predicativo tem essa obrigatoriedade, tá? Agora,
chegaram as encomendas. Quem chegou? As encomendas. Eu posso dizer também as encomendas chegaram. Quem é o núcleo do sujeito? Encomendas. Tem apenas um núcleo, o sujeito será simples, tá? Agora, nós temos aqui o sujeito composto, tá? É aquele que possui mais um núcleo. Quando eu digo mais um núcleo, pode ser 2, 3, 4, tá? Então, Pedro e Paulo foram apóstolos. Quem foi apóstolo? Pedro e Paulo, tá certo? Quem são os núcleos aqui? Pedro e Paulo, tá? Se eu tenho dois núcleos, o sujeito será composto. Você e eu iremos ao baile. Quem vai ao baile? Você e eu, né? Então, quem são os núcleos? Você e eu, né? Então, nesse caso, nós estamos diante de um sujeito composto, tá? Chegaram as cargas e as encomendas. O que chegou? As cargas e as encomendas. Quais são os núcleos? Cargas e encomendas. Então, nesse caso, nós estamos diante de um sujeito composto, tá certo? Nós temos aqui dois núcleos. Então, o sujeito simples e sujeito composto, nós não temos dificuldade para compreender. Agora, nós vamos para uma outra modalidade de sujeito. Sujeito desinencial ou implícito, tá certo? Então, no sujeito desinencial implícito, oculto, tá? O sujeito elíptico é a mesma denominação, tá certo? É a mesma coisa. Eu prefiro essas duas terminologias, desinencial ou implícito. Por quê? Desinencial por quê? Porque é aquele elemento que está subtendido na terminação do verbo. E o que é essa terminação do verbo? É justamente o que eu chamo de desinência. Daí a denominação aqui do sujeito desinencial, tá certo? Então, quando eu digo vimos aquele acidente, quando eu digo vimos aquele acidente, quem é o sujeito aí? O sujeito fica subtendido na terminação do verbo, nós. Então, quem é o sujeito aqui da primeira pessoa? O nós é próprio da primeira pessoa. Nós vimos, né, aquele acidente. Então, isso aqui é sujeito desinencial, certo? Porque está subtendido na desinência do verbo, na terminação do verbo. Comprei uma moto nova. Quando eu digo comprei uma moto nova, comprei. Quem é o sujeito? Eu, tá certo? Então, nesse caso, nós temos aqui o sujeito que está subtendido na terminação do verbo, tá? Agora, esse exemplo bem aqui, rapaz, toma a cerveja. O rapaz aqui, eu já disse que não pode ser sujeito, ele vai ser o quê? Vocativo, porque ele está isolado por vírgula. O termo que vier isolado por vírgula não será sujeito, eu já disse isso, tá? Toma tu a cerveja, o verbo aqui está no imperativo, então toma tu, tome você, então tu é o sujeito, está subtendido aqui no verbo, no imperativo. A cerveja não pode ser sujeito porque vai ser objeto direto, tá? Aí, nós temos aqui o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele ocorre quando não se quer ou não se pode determinar o sujeito como elemento da oração. Existem duas formas de se determinar o sujeito. A primeira delas, qualquer verbo na terceira pessoa do plural, não fazendo referência a um termo anterior da frase, tá certo? Por exemplo, se eu disser falaram sobre política, tá? Se eu disser falaram sobre política, então nesse caso alguém falou, mas eu não consigo determinar quem, tá certo? Quem falou? Só falaram. Eu tenho aqui um verbo na terceira pessoa do plural, mas eu não tenho um termo antecedente. Se eu disser João, Pedro e Raimundo se reuniram, falaram sobre política. Aí nesse caso, o sujeito seria
eles, porque se referia a Pedro, Paulo e Raimundo, tá? Então, nesse caso aí, eu teria um termo antecedente. Nesse caso aqui, eu não tenho um termo antecedente. Então, nós estamos diante de um sujeito indeterminado. Se eu disser, assassinaram mais um líder sindical, né? Quando eu disser assassinaram mais um líder sindical, assassinaram, tá certo? Mas eu não digo, aliás, eu não consigo saber quem seja, tá certo? Alguém praticou essa ação, mas eu não posso identificar quem praticou, tá certo? Por isso tratar-se de sujeito indeterminado. Assassinaram, mas quem? Eu não sei, né? Então, nesse caso, nós temos sujeito indeterminado, certo?